Eu sou Tyson Valeriano Barros, faço parte da Associação Mãos Dadas desde criança. Já fiz curso de computação, aula de violão, pratiquei jiu-jitsu, capoeira e karatê. Fui convidado pela professora Consuelda para participar desse projeto e me sinto muito honrado por isso. Durante 30 dias vou receber crianças, adolescentes, jovens e comunidade em geral para emprestar livros da Geladeira Literária. A Geladeira Literária é uma ação de fortalecimento da literatura e uma das propostas de contrapartida da chamada pública do programa Aldir Blanc e Botirama e Prefeitura Municipal de Botirama e Governo Federal, para a manutenção dos espaços culturais que tiveram suas atividades interrompidas devido às medidas de isolamento social durante a pandemia do Covid-19. Ela faz parte do projeto Era Uma Vez, que nasceu da necessidade de incentivar as crianças e adolescentes o hábito da leitura e despertar o prazer de ler, ampliando o universo cultural, o vocabulário, sequência lógica de ideias, imaginação e fantasia, colaborando ainda mais com o aprendizado dos alunos do Colégio Castro Alves, nossa parceira de décadas. A Geladeira Literária está localizada na entrada da associação para facilitar a retirada dos livros pelos moradores. E funciona assim: as pessoas serão convidadas a escolher um livro e, após a leitura, devolver pelo menos em uma semana e pegar outro se desejarem. Assim, em um mês, esse cidadão ou cidadã irá ler pelo menos 4 livros, o que consideramos muito bom para quem não tem um hábito da leitura. Nunca é tarde para aprender a ler o mundo. É um aprendizado permanente. Lemos as letras, as imagens, as relações e na leitura aprendemos a viver, a respeitar o outro, a ser humano. A literatura, na nossa perspectiva, é elemento importante no aprendizado por ser capaz de intermediar, através das palavras e das imagens, o encontro entre o sujeito que lê e o mundo. A literatura abre caminhos e na infância é protagonista na produção de sentimentos que ficam na memória como herança e, portanto, nas ações. O que ouvimos na infância deixa marcas que a dura realidade não é capaz de destruir. Durante esse mês, crianças, adolescentes e adultos encantam-se através da literatura. E é possível afirmar que a literatura não tem tempo certo na vida das pessoas. O adulto, assim como a criança, encanta-se. E pelo encantamento, pela curiosidade, ganhamos espaço como projeto na vida das famílias e da comunidade. Ai, como eu gosto de cordel. Eu vou levar a literatura de cordel. Adoro literatura de cordel, mas hoje eu vou levar esse livro aqui, Traição entre Amigas, de Thalita Rebouças. Eu fiquei curiosa com o título. Um chapéu para a viagem. A toda Zélia Gataí. Era uma vez, faz muito tempo, 3 galinhas que discutiam sobre qual delas era a mais bela. Aqui as 3 galinhas, né? Maricota tinha penas mais bonitas. Vivi tinha as pernas mais bonitas. Tá vendo a diferença dela? E a Cris tinha as cristas mais bonitas. Como não chegava a um acordo, resolveram pedir a opinião do rei. Era só procurar o rei. A verdadeira beleza não está nas aparências, mas no que cada um é capaz de fazer, disse o rei. Aquela que botar o ovo mais maravilhoso será coroada a princesa. E elas ficaram com vontade de ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. O rei dirigiu-se então para os jardins do palácio, acompanhado de todas as galinhas do reino. Está vendo tantas galinhas? Mas só as 3 que acontecer. Maricota ajeitou suas lindas penas antes de se acomodar na grama úmida. Não demorou muito, ela cacarejou, levantou, deu um passo para o lado. Eu levei para casa esse livro da Laranja Colorida. Eu li ela sobre uma laranja que ela era pequena e os meninos admiravam ela muito. E eles falaram que quando ela crescesse e ficasse madura, iriam colhê-la e iam parti-la do mesmo tamanho e iam brincar de carocinha.
ela se disfarçou pedindo as borboletas umas cores. Então, ela pediu cores e se disfarçou. Os meninos subiram em cima da laranjeira e não viram porque ela estava tão disfarçada. Então, quando os meninos desceram, ela percebeu que como ela ia tirar aquela tinta toda. Aí deu uma chuva fininha à noite e banhou ela. Aí quando ela terminou, aí a tinta saiu. Aí quando amanheceu, os meninos viram que ela já estava pronta para colher. Então colheram e cada caroço que eles estavam na boca, eles jogaram no chão e nasceram mais laranjeiras. Até a próxima! Meu nome é Nalva Porto, ouça o que eu vou narrar. É sobre o Carnaubal, que já foi um grande orgulho do sertão, a capital. O autor é Luiz Cândido Neto, a Carnaúba já foi orgulho da região. É o título que eu vou narrar. A carnaubeira é a nossa planta nativa, faz parte da economia com sua renda expressiva. Hoje precisa de ajuda para continuar viva. No tempo dos meus avós, plantavam carnaubeira para dela extrair o pó, do pó fabricar a cera. A cera fazia velas e clareava a casa inteira. Carnaúba é uma árvore de grande ousadia, de oferecer ao homem o que outro não podia, dar todo o material para fazer moradia. As linhas, caibros e ripas da carnaúba se fazia, as forquilhas e os encaixes serviam de alvenaria. Nos talos fazia as portas, com a palha se cobria. Eu mostrei que a carnaúba em tudo tinha valia, tudo era aproveitado, nada dela se perdia, e os pendões davam vassouras e os frutos poucos comiam. O pau, matéria orgânica, aduba a terra e esfria para que a planta cresça com vigor forte e sadia, apropriada para milho, para verdura e melancia. Da carnaúba era a cera que tinha o maior valor, o produto conhecido do fazendeiro doutor, e na nossa economia por muito tempo mandou. A cera da carnaúba sempre foi comercial, tem várias utilidades, é matéria principal, por isso a cera tornou o produto industrial. A cera perdeu a força no momento que surgiu o petróleo, o gás e o óleo, e a força da energia perdeu espaço e valor, e a mão de obra subia. Com o custo da mão de obra e a queda da procura, proprietários perdendo aquela renda segura, derrubaram o carnaubal, dando espaço à agricultura. As grandes propriedades ricas em carnaubais foram substituídas por bananas e mangueirais, e a maior parte já foram vendidas a gente estrangeira, pois hoje ninguém se lembra mais do que com ela já fez. Nas casas ninguém não usa, os currais não tem mais vez, casa de tijolo e telha, seja pobre ou burguês. Eu acho que ela precisa de uma recuperação, pois ela está precisando de quem lhe dê proteção, para que não vá parar no painel da extinção. Devido às dificuldades na área comercial, a grande alta de custo para fazer o material, são principais os motivos na queda do carnaubal. Mas não são esses motivos que a gente deve ver para deixar o carnaubal se acabar ou morrer. Não é mais o que já foi, mas deve sobreviver. A carnaúba já foi o império no passado. O seu direito de vida merece ser preservado, pois são um dos nossos símbolos na bandeira do Estado.